Nós vamos agora para o terceiro discurso do pai para o seu filho, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3. No capítulo 3 nós encontramos o terceiro e o quarto discurso, a terceira e quarta instrução. A primeira delas do versículo 1 ao 13, ou ao 12, e a quarta do versículo 13 até o final, o versículo de número 35. Então, Salomão continua instruindo o filho de Israel. Lembrem-se aqui que há um princípio de democratização do ensino, quando Salomão ele não fala especificamente para um filho, mas ele está se dirigindo aos filhos de Israel, o que era muito comum nos discursos e ensinos de sabedoria de outros povos, de outras nações. Você encontra na história Faraó falando para um filho, um rei falando para um filho. Salomão, como rei de Israel, ele muda essa estrutura e ele fala para os filhos de Israel. Então, é um princípio que deveria ser espalhado para todos os filhos de Israel. Então, no versículo de 1 a 12, nós encontramos a terceira instrução, a terceira palestra do pai para o filho. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura e depois nós vamos para a análise, para a exposição. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Senhor, abençoa-nos, nos concedendo entendimento, nos dando a instrução necessária para as nossas almas. Ilumina nossa mente e coração. Torna, Senhor, compreensível a Tua palavra, a verdade. Ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para os nossos caminhos. Consola e conforta o nosso coração. Fortalece, ó Senhor, a nossa fé, porque a Tua palavra é vida, é alimento para o nosso corpo e para o nosso espírito. A Tua palavra nos dirige e nos aponta o caminho da sabedoria. Abençoa-nos, ó Senhor, e faz-nos lembrar, todas as vezes que lermos e meditarmos sobre a Tua palavra, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, ó Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Terceiro discurso, portanto, nós temos aqui, notem que nós percebemos na leitura uma ligação das condições necessárias para o caminho da obediência ligadas às suas consequências. Então, isso é muito simples, é muito prático. Se o filho ouvir o conselho do pai, as consequências serão de vida, de paz, de prosperidade, de conforto, de reconhecimento da parte dos homens. Se o filho não der ouvidos aos pais, então a consequência é que ele vai trilhar o caminho dos insensatos, e este caminho é de ruína e morte, não é caminho de vida. Uma questão importante aqui que nós observamos na leitura do terceiro discurso é a relação que há entre a palavra do pai
e a autoridade divina. À medida em que nós vamos lendo capítulo 3 de Provérbios, os seus 12 primeiros versículos, nós chegamos a esta conclusão. Começa-se com o conselho que o pai entrega ao filho. No final, quando você chega nos versículos 11 e 12, você observa comigo que a relação entre a obediência à palavra do pai, consequentemente, culmina na obediência ao Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, versículo 12, porque o Senhor repreende a quem ama. Então, a autoridade divina conferida ao pai, e o pai, então, é aquele que traz o conselho sábio, porque provém da palavra do Senhor. Então, não há sabedoria em um conselho que não mostre ou não apresente ao filho os mandamentos de Deus. Então, infelizmente, hoje nós encontramos vários problemas relacionados à criação de filhos cristãos da parte dos pais, porque os conselhos passados ou transmitidos para estes filhos, nenhum deles provém da palavra de Deus. Então, se você traz um ensino que não é referente, que não é aquele dado pelo Senhor, para a gente entregar ao filho, consequentemente, o caminho dele não será o caminho da verdadeira sabedoria. Então, o versículo de número 1, versículos 1 e 2, o que é que nós encontramos aqui inicialmente? Vamos ler juntos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então veja como o ensino ele começa. A expressão filho meu novamente aparece, e agora a palavra do pai é não te esqueças dos meus ensinos. A palavra aqui ela é a mesma que faz referência a um catecismo. Lembrem-se, a lei do Senhor, a Torá, a palavra aqui é Torati, ou seja, um pequeno esboço ou catecismo da grande e importante lei do Senhor, que apresenta o caminho da vida para todo filho. Não te esqueças deste catecismo. Então, quando nós olhamos a utilização de catecismos na história do povo de Deus, nós percebemos que este sempre foi um método de ensino eficaz, onde você instrui, onde você pergunta, onde você orienta, sempre com base no que diz a palavra. Aqui nós temos uma importante lição, o incentivo para que nós utilizemos mais e mais os catecismos da igreja. Por quê? Porque nós temos um esboço seguro, uma orientação clara, que vai nos levar sempre às doutrinas fundamentais da Bíblia e que devem ser transmitidas de pai para filho. Então, nós não temos desculpas. Por vezes, nós não queremos dirigir este momento de instrução familiar, deixamos apenas para instrução na congregação, porque nos julgamos incapazes. Nós temos catecismos para nos ajudar neste momento de instrução. Se nós temos limitações, usemos os catecismos. Por quê? Porque através dos catecismos, os ensinos dos pais são passados para os filhos. Salomão fala isso para os filhos de Israel. Não te esqueças dos meus ensinos. Que ensinos são estes? Os ensinos que provém da palavra de Deus. Aqueles ensinos que nós já vimos inicialmente. Por exemplo, se nós pegarmos se fizermos uma breve revisão, capítulo 1, versículo 8, observem que ensino é este: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. O ensino, então, que provém da palavra de Deus, versículo 10 é: se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Versículo 15, não te ponhas a caminho com eles. O ensino do pai, portanto, ele vai desviar o filho do caminho mau. E ele vai sempre apresentar ao filho o caminho que vem da palavra do Senhor, ou o caminho proposto pelo Senhor, que é caminho de vida. Então, não te esqueças, voltemos para o capítulo 3. E o teu coração, diz o versículo inicial, versículo 1, guarde os meus mandamentos. Notem isto aqui, aquela autoridade divina, conferida por Deus aos pais, ela emana, ela provém da lei do Senhor. Então, quando Salomão fala sobre meu ensino,
meu mandamento não tem nada a ver com uma sabedoria de vida à parte de Deus, é a sabedoria que vem do temor do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos outra lição importante, a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a Escritura Sagrada, sabermos mais da palavra para podermos ensinar aos nossos filhos. Observem como os passarinhos cuidam dos seus filhotes. Recentemente, mais um passarinho lá em casa deu cria. Aparentemente indefeso, ele ainda está aprendendo a voar, de repente ele já começa a se fortalecer, a sair, a bater asas e some. E os pais então cumprem a sua tarefa, cumprem o seu papel. Mas durante este momento, o pai sempre está ao lado do seu filhote. E o que é que ele faz? Dá água, dá alimento, acompanha, ensina a voar. Assim então, uma linguagem semelhante é o caminho da sabedoria. Ele vem do mandamento e ensino dos pais, que aprendem porque se alimentam da palavra do Senhor e, consequentemente, vão alimentar os seus próprios filhos. E se eles fizerem isso, vejam só que interessante, o versículo 2, então, os irmãos leram comigo, diz: porque estes ensinos e mandamentos trarão bênçãos, eles vão acarretar em promessas, guarda os meus mandamentos, versículo 2, e vocês aumentarão os seus dias de vida e de paz, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Então, a admoestação apresenta uma condição. Esta condição, se obedecida, vai ser uma bênção para o filho. Ela vai acarretar em promessas. Olhem o que diz o versículo 2. Se o filho lembrar do ensino do seu pai, se em seu coração guardar os seus mandamentos, os seus dias serão aumentados. Nós temos aqui uma lembrança do que nós vemos na expressão do 5º mandamento da lei de Deus. Abram comigo o Êxodo capítulo 20. Então, mais uma vez, nós somos remetidos para o resumo da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12. Êxodo 20, versículo 12. Vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, portanto, envolve não somente cuidar do pai quando chegar à velhice, mas antes disso, honrá-lo através da atenção ao seu ensino e mandamento. Escutar o que o pai tem a dizer, mas não somente escutar, guardar no coração o seu ensino e praticá-lo, vivê-lo. Se os filhos honram seus pais, o que o Senhor promete é que eles terão longos dias sobre a terra. E quem é a fonte desta bênção? O Senhor Deus. Mais adiante, Salomão vai mostrar que tudo aquilo prometido, se as condições, se as admoestações forem obedecidas, vem de Deus. Deus é quem dá vida, Deus é quem concede paz, Deus é quem dá longevidade, Deus é quem dá prosperidade, tudo isso vem de Deus. Então, está atrelado ao mandamento de Deus o dever que o filho tem de honrar pai e mãe. Então, não há nada mais infeliz para um filho de que ter longos dias sobre a terra sem paz e sem vida. O conceito aqui, ele vai muito além do pura e simplesmente perder a sua vida por conta da insensatez, da loucura que leva à morte. Nós sabemos estatisticamente que muitos jovens morrem porque desonram seus pais, mas também nós temos muitos jovens brasileiros mortos e sem paz, ainda que vivos, porque nunca deram ouvidos às palavras de instrução que dizem: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vamos voltar lá então para Provérbios e prosseguir. Vida e paz, anos de vida e paz, acrescentados aqui,
demonstra a bênção do Senhor para todo filho, atencioso e obediente, que dá ouvidos ao catecismo de seus pais, à instrução de seus pais. Ele prossegue e diz nos versículos 3 e 4 que nós vamos ler. Vamos ler agora os versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A linguagem da metonímia, ela é utilizada bastante aqui no livro de Provérbios, quando se toma uma palavra para dar sentido à outra. Por exemplo, eu gosto muito de ler Machado de Assis. Isso quer dizer que você gosta de ler as obras de Machado de Assis. Então, muitas pernas se dirigiram para o shopping center. Isso se refere a muitas pessoas que se dirigiram para lá. A expressão benignidade e fidelidade aqui, então, elas estão ligadas ainda a ensino e mandamento. A bondade e a fidelidade que não devem se afastar do filho, que não devem desamparar este filho obediente, são fruto da admoestação do sábio rei de Israel. Ele, portanto, diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, amarras ao pescoço, ou seja, não deixes o amor infalível de Deus, e você então vai alcançar o favor diante dos homens, é o que diz o versículo de número 4. Percebam, as admoestações e condições ligadas às promessas. Benignidade e fidelidade são prometidas pelo Senhor a todos aqueles que ouvem os seus mandamentos. Aqueles que devem caminhar em fidelidade e bondade, guardá-las no coração, a linguagem aqui de Salomão é amarrá-las ao pescoço, encontrarão graça no Senhor. Vejam só o versículo 4. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus, se você escrevê-las na tábua do teu coração. A expressão aqui, diante de Deus, na língua hebraica, é aos olhos de Deus. Liga a aprovação do rosto àquilo que nós estamos fazendo de bom ou de ruim. Em nossa sociedade ocidental, a aprovação de algo que é feito por um filho é demonstrada pelo sorriso. Naquela região do Antigo Oriente Próximo, esta expressão sempre era demonstrada através da feição do rosto, do olhar para o filho. Por isso que Salomão diz: escreve-as na tábua do teu coração, a benignidade e a fidelidade que não devem te desamparar, e você vai achar graça e boa compreensão aos olhos de Deus, ou diante de Deus, e também dos homens. Ou seja, você será sal e luz. Jesus Cristo falou sobre isso. Vamos para Mateus capítulo 5. Notem como a Escritura harmoniosamente expressa a mesma verdade. Quando nós chegamos no Sermão do Monte, Jesus Cristo, ele disse nos versículos 14 a 16 o seguinte, Mateus 5, versículos de 14 a 16. Vamos ler juntos? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Se a benignidade e a fidelidade não desampararem o filho, se ele amarrá-las ao pescoço, se ele gravá-las na tábua do seu coração, ele então encontrará graça e compreensão diante de Deus e também dos homens. Será luz e sal para a terra. Vejam que a ordem do Senhor Jesus Cristo, falando sobre a verdade de que nós somos a luz do mundo, é, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. O rosto, então, dos homens
ele verá um brilho diferente nos olhos, na expressão, nas atitudes, nas ações, na vida dos nossos próprios filhos, se eles ouvirem o ensino que vem da parte do Senhor. Jesus Cristo ainda disse, vejam comigo o Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 31 a 35. João 13, de 31 a 35. Vamos ler. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Ele estava se referindo ao traidor, Judas Iscariotes. Versículo 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Agora vejam só, do 33 ao 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, achar graça, ou diante dos olhos, aos olhos de Deus e dos homens, ser então reconhecidamente fiel e benigno, porque dá ouvidos à palavra do Senhor. Mais adiante, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, a expressão do mundo, quando via o relacionamento entre os cristãos, é esta: vejam como eles se amam. Então, a expressão aqui demonstrada é: se a benignidade e a fidelidade não desampararem o filho de Israel, se ele escrever a palavra no seu coração, diante então de Deus e dos homens, ele achará graça e boa compreensão. Parece incoerente, porque em outras passagens da Bíblia nós vamos encontrar expressões como: o mundo vai odiar vocês, o mundo não vai compreender vocês. Mas, juntamente com isso, percebam que a orientação da Bíblia sempre é: ame ao seu inimigo, ore por ele, faça o bem, viva em paz na medida do possível com todos os homens. Logo, nós entendemos que o cristão, ele consegue conviver na sociedade, ainda que não tenha as suas posições, na maioria das vezes, aceitas. Mas ele não é um indivíduo antipático. Ele é um indivíduo que sempre demonstra amor, porque não desamparam, não abandonam a benignidade e a fidelidade, o ensino e a palavra de seu Pai. Então, você e eu não temos como argumentação sermos reconhecidamente petulantes, arrogantes, vaidosos, porque somos cristãos. Essa seria uma acusação terrível contra nós. Por outro lado, nós devemos sempre sermos reconhecidos pelo mundo como aqueles que, mesmo trajados, nunca pagam mal com mal. E assim as pessoas veem o nosso rosto sempre brilhando, porque o Evangelho brilha em nós, e nós então sempre demonstramos amor através das nossas atitudes e ações. Achamos graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vamos voltar então para Provérbios. Eu vou apenas analisar com vocês até os versículos 5 e 6. Na próxima quarta-feira a gente continua. Na argumentação então do sábio rei Salomão, agora ele vai falar que a confiança no Senhor, ela vai então, será acompanhada de uma vereda reta, de um caminho de justiça. Vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A associação, então, aqui, ela aparece entre a instrução do pai para o filho e a instrução do Senhor para
o jovem filho de Israel: confia no Senhor. Então, a ligação que há entre o conselho do pai e a palavra de Deus, ou a confiança que ele deve depositar na orientação do pai, porque fazendo isto ele estará confiando no Senhor. Confia no Senhor, de que maneira? Pela metade? 20%, 30%? Só quando lhe interessar? Não, a instrução, e é esta que o pai deve passar para o filho, é: confia no Senhor de todo o teu coração. É entregar mesmo o nosso coração ao Senhor. É o que nós devemos passar sempre para o nosso filho. Lembrem-se, a promessa de vida, paz, de graça, prosperidade, por meio da confiança do Senhor, às vezes não é aquela que nós planejamos para nós mesmos ou para a nossa própria vida. Mas diz respeito a um shalom que é apresentado na Escritura, que é um conceito de paz que extrapola qualquer compreensão de segurança e de sustentabilidade nesta terra ou neste mundo. É algo totalmente diferente. Então, quando nós somos ensinados a confiar no Senhor de todo o coração, o que é que acontece? Qual a consequência prática? A admoestação que se segue no versículo 5. Nós não iremos nos estribar em nosso próprio entendimento. Vamos para o Salmo 32. Se você já andou a cavalo, você sabe que é um estribo. Se você confia no Senhor de todo o seu coração, você então submete a sua vida ao Senhor e, consequentemente, será tratado por Ele. O que vai acontecer é que, ao reconhecê-lo em todos os seus caminhos, Ele então vai corrigi-lo, endireitar as suas veredas. Mostra que o caminho que o filho precisa percorrer e andar nem sempre será revestido de conquistas, de vitórias, de acertos, de muitos erros, de muitos pecados. Mas se ele sempre arrependido entrega o seu coração ao Senhor, não se estribando em seu próprio entendimento, o Senhor então vai e endireita o seu caminho. Olhem só que interessante, nos versículos 8 a 11, o final do Salmo 32, o Salmo de Davi. Vamos ler. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Quando nos estribamos em nosso próprio entendimento, o que é que acontece conosco? Nós quebramos a cara. A linguagem mais simples, mais clara, mais entendida por todo mundo aqui. Todas as vezes que nós agimos como cavalos ou mulas sem entendimento, é porque nos estribamos em nosso próprio conhecimento. Buscamos ser guiados por eles, ou por ele, mas observem que quando somos desafiados a confiar no Senhor, a palavra vem e diz: eu vou instruir você, versículo 8, e vou ensinar a você o caminho que você deve seguir. Não te estribes em teu próprio entendimento. Sob as minhas vistas, eu te aconselharei. Então, muito sofrimento, versículo 10, terá de curtir o ímpio. Por quê? Porque não obedecem ao Senhor. E a exortação do salmista é: não seja como o cavalo ou a mula. Não empaque diante da instrução que vem da parte de Deus. Porque o que confia no Senhor, segunda parte do versículo 10, será assistido por sua misericórdia. É melhor, irmãos, sermos guiados por Deus, estribarmos o nosso entendimento no Senhor, ou o nosso caminho no entendimento na palavra do Senhor,
do que naquilo que nós achamos melhor para nós. O que Salomão vai chamar de estutícia, ou seja, aquilo que eu acho verdade, que contraria a verdade de Deus. Exultai vós todos que sois retos de coração. Por quê? Porque se alegram no Senhor. Então, voltem para Provérbios 3 e aqui nós vamos encerrar. Salomão, portanto, diz, a confiança no Senhor, ela vai trazer a seguinte bênção: uma vereda reta, um caminho reto a ser seguido. Reconhece-o, versículo 6, em todos os teus caminhos. Esta expressão ela é bonita, porque ela nos ensina o seguinte: este reconhecimento aqui é fruto da nossa submissão ao conhecimento da parte de Deus. Pois o Senhor, diz o Salmo de número 1, conhece o caminho dos justos. Por isso que nós precisamos sempre reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas veredas. Por quê? Porque se fizermos isso, Ele sempre irá nos corrigir. Ele sempre tratará o nosso coração. Ele sempre nos mostrará o caminho que devemos andar. Então, a instrução final para nós aqui no estudo desta noite é a seguinte: o que a palavra de Deus nos mostra, mais uma vez, é a importância de instruirmos os filhos de Israel. E quem são eles hoje? Os nossos filhos, os filhos dos crentes, os servos do Senhor. Nós precisamos priorizar o ensino e a instrução da palavra, em detrimento de qualquer outra área do saber. Nada pode ser mais importante do que ensinarmos os nossos filhos a não desampararem a lei do Senhor, mas antes amarrá-las ao seu pescoço, imprimi-las, escrevê-las na tábua do seu coração. Um antigo filósofo dizia que o homem é uma tábua rasa, ou távola rasa. Ou seja, ele acreditava que o homem nascia sem nenhum conhecimento das coisas, e à medida em que ele ia vivendo no mundo, o seu coração, então, como uma tábua rasa, tinha a impressão do saber. A palavra de Deus diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Está aqui no livro de Provérbios. Nenhum homem é uma tábua rasa. Ele já nasce com o chamado pecado original. Ele já nasce pecador. Concebido em pecado, ele é. De maneira que o que vai endireitar o caminho, a vereda do filho, que vai fazê-lo com que ele reconheça o Senhor e confie nele de todo o coração, é a prioridade que os pais precisam dar quanto ao ensino da lei do Senhor. Ela é perfeita, ela restaura a alma, ela é fiel e dá sabedoria aos simples. É reta e alegra o coração, é pura e ilumina os olhos, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Quarta-feira que vem a gente prossegue. Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos no conhecimento da Tua palavra, para que não esqueçamos os Teus ensinos, mas guardemos em nosso coração os Teus mandamentos. Que estas promessas, ó Senhor, de vida e paz, de graça diante de Deus e dos homens, de veredas direitas, corretas, dadas pelo Senhor, sejam vivenciadas por nossos filhos. Que a nossa prioridade como pais seja a de ensiná-los os caminhos do Senhor, a imprimir esta palavra em seus corações, a orar por isto, a dedicar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, primeiramente, para esta verdade eterna, que conduz os nossos filhos pelo caminho da salvação, que os aponta a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, que os leva ao Redentor, que tem poder para fazê-los conhecer a verdade e libertá-los do pecado. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, porque o desafio lançado diante de nós é tão grande, em um mundo tão mau, que faz oposição ao Senhor, aos seus mandamentos,
Ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Tua palavra de todo o nosso coração, a não confiarmos em nós mesmos, nos estribando em nossos próprios entendimentos, e que esta verdade gloriosa também seja transmitida para os nossos filhos. Que a Tua palavra, que é perfeita e restaura a alma, ela também produza restauração para a alma dos nossos filhos. Nós colocamos aqui diante do Senhor aqueles que estão distantes dos Teus caminhos, aqueles que estão rebeldes e desobedientes aos pais, aqueles que necessitam de uma vida piedosa e santificada. Ó Senhor, salva os nossos filhos, endireita os seus caminhos, abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, para que possamos ver os nossos filhos crentes, tementes, praticando a piedade, amando de coração ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo e salva, Senhor Deus, a nossa juventude. Que todos os nossos investimentos, aqueles que são dispensados pela igreja, aqueles que envolvem o cuidado, o ensino, a instrução dos pequenos e dos mais velhos, tudo isso, ó Senhor Deus, seja visto por nós, por Seu povo, como algo importante, de valor eterno, jamais em vão, porque nós estamos fazendo aquilo que é melhor e estamos priorizando o ensino que vai moldar e vai transformar poderosamente o coração das futuras gerações, o coração dos nossos filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.